Bom dia, igreja. Eu saúdo a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? É uma grata satisfação ter a honra de trazer a palavra do Senhor nessa manhã. E vamos abrir sem demora no livro de Lucas, Evangelho de capítulo 10, do 38 ao 42. Lucas 10, 38, 42. Amém. Eu vou ler na minha versão. Indo ele de caminho, entrou Jesus num povoado, e a certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedara-se assentada aos pés do Senhor, e ao ouvir-lhe os ensinamentos, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Marta, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Oremos. Ó Senhor Deus, amado Pai, em nome do Teu Filho, Pai, aqui estamos, Pai, na Tua casa, chamada casa de oração, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa a todos que tiveram a oportunidade de estar presente aqui, Senhor. Mas abençoa também todos aqueles que não tiveram a oportunidade, mas que possam estar nos ouvindo nesse momento ou pós essa gravação e essa pregação, Senhor. Que o Senhor possa descer sobre nós todas as Tuas bênçãos, Senhor, nos dando a Tua paz, Pai. Porque sabemos, Pai, que é melhor do que tudo, Pai, é ter a certeza da salvação, Pai, em Tuas mãos, Senhor. Estamos gratos, Senhor, nessa manhã especial chamada hoje, Senhor. Amém e glórias a Ti, Senhor. Eu designei o tema para essa meditação e dei-lhe o nome de Os Palcos da Vida e o Controle Emocional. Se há uma coisa que nessa vida nós devemos procurar a todo tempo, é exatamente o controle emocional. Porque dentro desse controle emocional, ele nos proporciona a paz. Porque dentro de uma meditação profunda, pensando em si e como proceder mediante a vida e as coisas, com certeza a gente vai chegar a essa sabedoria. É por isso que na nossa igreja, na nossa denominação, nós falamos que quando a pessoa é recém-convertida, nós chamamos ela de bebê na fé, porque esse bebê, ele vai ter que crescer e vai ter que amadurecer, e é isso que o Senhor nos chama a amadurecer, e esse amadurecimento tem que passar por esse controle emocional, saber, pensar no que a gente está pensando, porque uma coisa eu digo a todos os irmãos, é totalmente possível a gente programar a mente. Agora, isso parte a partir do momento que a gente começa a ter essa consciência que é necessário se pensar no que se está pensando. Isso é um princípio. Devemos pensar no que estamos pensando. Então, esse controle emocional, ele deve fazer parte das nossas vidas nessa caminhada chamada santificação. É uma caminhada que vai nos levar a chegar a esse amadurecimento espiritual. E isso não é um pedido, é uma ordem. Nós temos que nos aplicar nos ensinos do Senhor. A vida, ela é feita de emoções. E eu amo a vida por conta disso. Ninguém pode viver nessa vida sem ter emoção nenhuma, ser uma pessoa apática. Nós somos feitos de emoção. E o Senhor nos fez assim. E devemos gostar e amar. Agora, essa parte emocional nada mais é do que como a gente vê as coisas. Com certeza a gente vai passar por lutas, por prova, isso é normal.
Mas se você tem um controle emocional, com certeza você vai começar a ter o domínio do Espírito. E isso é poder. E esse poder o Senhor nos dá. Muitas das vezes, e quantas vezes na minha vida eu passei por situações que afligiam, e a gente tem que ter o controle emocional. Até aqui no próprio púlpito, que quem estiver aqui, eu posso apresentar de qualquer forma, ou orando, ou louvando, ou trazendo a palavra, é obrigado a ter um controle emocional. Mas se há uma coisa que a gente não precisa denunciar, é que estamos nervosos. Não precisamos dizer isso. Vim para cá e só eu estou nervoso. Jamais. Pelo máximo que você esteja nervoso, você jamais vai poder declamar isso, principalmente a plateia. O que devemos fazer é orar. Senhor, nos sustenta nesse momento. A vida é feita de emoção e devemos amar, estarmos vivos e ter emoções. Porque temos emoções que elas realmente não são boas. E a gente tem, mesmo assim, tem que ter esse controle emocional. Não que a gente deva ser apático, como eu falei. Pastor João Pedro, uma certa vez, disse que já não sente mais emoção em trazer a palavra. Ele falou em uma certa vez que, às vezes, se ele for pego de surpresa para pregar em um púlpito, rapidamente ele faz um esboço ali, e ali ele faz a pregação. Claro, isso é tido porque ele tem essa prática, tem esse exercício. Toda a musculatura que ela é exercitada, claro que ela vai ser fortificada. Mas alguns que não têm, talvez, muitas oportunidades, ou frequentemente essa oportunidade, ao vir aqui, vai bater essa ansiedade. Vai bater o medo. E isso é normal. Agora, tem que ser de todos nós ter esse controle emocional. Mas assim, devemos amar, sermos feitos assim. O controle emocional, ele em certa ocasião na vida do Senhor Jesus, se fosse comumente com qualquer um de nós, com certeza a gente teria fracassado. Mas o Senhor Jesus, frente a Pilatos, de certa forma, e certa vez, ele foi confrontado por Pilatos. Pilatos disse: tu não sabes que eu tenho o poder de te condenar e também de te salvar? Se fosse qualquer um de nós naquela situação, ao qual ele já tinha sido agredido, já tinha sido açoitado, e ele poderia escapar da morte naquele momento, frente a um humano, uma pessoa que ele próprio tinha criado. Mas, claro, Pilatos não tem essa consciência. Ele disse: você não sabe que eu tenho o poder para te crucificar? Tu não sabe que eu tenho o poder para te salvar? Tipo assim, diz uma palavra só, e eu quero te libertar, eu quero te soltar. E Pilatos olha para ele e diz: nenhum poder foi te dado do céu, nenhum poder. Porque foi exatamente para isso que ele veio, para ser sacrificado por cada um de nós. E ele não poderia fracassar. Mas talvez 99%, talvez escape, talvez nenhum. Frente a essa possibilidade de escapar da morte, talvez dissesse: eu quero, me liberta, me solta, eu não quero morrer, eu não quero padecer. Mas o Senhor disse: nenhum poder foi te dado. Ou seja, tu não tem poder nenhum sobre mim. Poder nenhum foi te dado. Eu estou aqui porque é por um propósito. A vida é feita de emoção. E ali Jesus tinha o controle emocional, sempre teve, porque na realidade Ele é o próprio Deus. Ele é a própria verdade. Ele é a própria emoção. Chegou a um ponto dele dizer: Pai, porque tu me abandonaste na aflição? Mas aquela palavra foi dita porque estava escrito que ia ser dita, e ele disse. Mas ali era o próprio Deus que estava na cruz. Tu não sabe que eu tenho poder para te crucificar, para te matar. Tu não sabe que eu tenho poder para que eu possa te salvar. Nenhum poder foi dado a homem algum. Pensar no que está pensando. Esse é o princípio do controle emocional. Tem uma frase que diz assim: e assim como você pensa, assim você é. Assim como você imagina na tua mente, assim você se torna.
então somos exatamente o que nós pensamos. Eu costumo brincar, dizer o seguinte, que pode todo mundo me achar que sou feio, mas menos eu posso achar que sou feio. Eu tenho que me achar lindo. Isso é controle emocional. Não é uma inverdade. Porque na realidade, como é que Deus nos vê? Eu tenho dito que uma pessoa que é bela, ela tem feições que foi dada por Deus. Ninguém em sua sã consciência poderia dizer, eu quero nascer lindo, eu quero nascer maravilhoso. Não tem como. É uma dádiva de Deus, Ele dá para Ele quer. Eu, na minha santa inocência de adolescência, apesar de ser feio e pobre, que continua do mesmo jeito, pobre na questão financeira, é claro, né, mas ricos da graça de Deus. Mas eu tinha uma mania de mangar dos outros. Eu digo, E um certo dia, o Senhor sempre falou comigo. Um certo dia, eu mangando de uma pessoa, aí o Senhor disse assim, tu está mangando dessa pessoa, né? Mas deixa eu te falar aqui uma coisa. Foi eu que a fiz. E aí? Você vai mangar do que eu fiz? Você vai achar feio o que eu criei? A partir desse dia, nunca mais na minha vida, eu tive a prerrogativa de olhar para alguém e o chamar de feio, ou por qualquer tipo de alejo, qualquer tipo de defeito que venha a ter, eu tenho que ver como o Senhor vê, linda e maravilhosa. Uma certa vez, eu ia chegando no mercado do Parque Alvorada, certa vez eu era, naquele momento eu era diretor do mercado do Parque Alvorada, e cheguei de moto, claro que eu não tenho carro, cheguei de moto, tudo vestido, tudo de manga comprida. E assim que eu fui descendo da moto, eu olhei para o lado, tinha uma pessoa lá chamada Jubileu. Ele já faleceu, era uma pessoa de rua, né? Ele estava todo urinado, todo sujo no chão. E aí eu olhei, desci da moto, ali estava o diretor. Grande coisa, era melhor aumentar o salário do que o cargo, né? E aí eu todo pavoneado, né, desci da moto, e o Espírito Santo falou, meu filho, você está vendo essa pessoa do seu lado? Eu digo, estou, Senhor. Disse, pois é. Sabe qual é a diferença dele para ti? Nenhuma. O valor de uma alma, não interessa a que corpo está carregando essa alma, mas esse valor tem, e para Deus é grandioso. Tanto eu como aquele mendigo, aquela pessoa de rua, temos mesmo valor para Deus. Assim como a gente pensa, assim a gente é. Assim como a gente imagina, assim a gente se torna. O controle emocional, ele é de todas as formas um amadurecimento espiritual. Provérbios 18, 21. E um desses controles emocional é exatamente o controle da língua. O que falamos? A palavra de Deus diz que nós falamos do que o coração está cheio. Do que o nosso coração está cheio. Muitas das vezes a gente quer falar o que quer de todas as formas e não é dessa forma. Temos que ter esse controle emocional. E ele passa verdadeiramente pela língua, porque a língua é o que dá escape ao que estamos pensando. Há formas que pensamos. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. A palavra diz que nós vamos ser julgados por cada palavra que sai da nossa boca, mas não fala cada pensamento que vai sair da nossa mente, o que está na nossa mente, mas o que sair. Que a língua é o escape exatamente do que estamos pensando. Provérbios 16, 32. Melhor é o que tarda em irar-se, do que o poderoso e o que controla o seu ânimo, do que aquele que toma uma cidade.
mais poderoso não é o que ganha a guerra, mas mais poderoso é aquele que tem um domínio próprio. Não importa o que aconteça com cada um de nós, mas devemos buscar essa sabedoria do controle emocional, porque foi dado também pelo Senhor esse exemplo, e assim devemos proceder. Tiago 1, 26 e 27. Tiago 1, 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a língua, antes engana o seu coração, a sua religião, a religião desse é vã. 27. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guarda-se incontaminado do mundo. Na minha versão diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então esse controle emocional, ele é bíblico. Devemos ter esse controle emocional. Eu tenho um certo amigo que ele é desenfreado. A gente está conversando e ele não deixa a gente nem concluir. Antes que a gente conclua, ele já está colocando alguma coisa em cima disso. E eu acho que quando você tem a consciência de que a comunicação existe dois lados, que a comunicação tem que ser um fala e o outro se cala. E é assim que devemos proceder. A gente está muito acelerado em querer falar o que pensa e o que acha, enquanto a gente deveria estar meditando mais sobre a palavra. Enquanto mais a gente se medita na palavra, mais a gente se cala. Mais a gente se cala. E isso é um princípio maravilhoso. Eu amo ver as pessoas falarem. E também amo falar. Mas tem hora para tudo, como diz Eclesiastes. A hora de calar e a hora de falar. E num diálogo entre duas pessoas, lembre-se que aquele que permanece calado ou que fala por último é o que sai em lucro, porque esse vai ouvir a intenção do coração do outro e vai poder se pronunciar de forma correta. Mas se você não deixa, você corta a comunicação. Você começa a supor coisas que a pessoa não falou, não está no coração dela. Então a comunicação tem que passar por esses termos. E o termo principal é esse: um fala e o outro escuta. E dentro desse preceito, a gente pode nos tornar sábio, porque tem um ditado que diz, mesmo aquele que se coloca como calado diante de uma situação, ou de um contexto, ele pode até ser nécio, não ter entendimento e não ter sabedoria, mas ele vai ser tido como uma pessoa sábia. Ou seja, o calar também fala. Marta, Marta. O Senhor não disse para Marta que ela estava errada. Em nenhum momento nesse texto. Lucas 10, 41. Marta, Marta, andas inquieta, te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Mesmo uma só coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta, Marta, andais inquietas e preocupada com muitas coisas. Inquieta e preocupada. A mãe das ansiedades e das depressões, nada mais é do que exatamente o que está escrito, as inquietações. E é isso que o Senhor diz para Marta. Marta, Marta, para de ser inquieta, para de se preocupar com coisas que realmente não são tão importantes. Marta não estava errado em escolher e fazer
os afazeres domésticos, até para servir o próprio mestre, que ele estava lá. Ele teria que se alimentar. Nós sabemos que Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, 100% homem e 100% Deus. Ele necessitava de alimento. É tão tal que lá no deserto, o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele oferece exatamente uma dessas coisas, a necessidade de comer, de se alimentar, de beber. Marta, Marta, porque você se preocupa com essas coisas que não são tão importantes. Ele nunca disse para Marta que ela estava errada, mas disse que ela escolheu a parte errada, escolheu a forma errada de agir. Isso tudo pelo controle emocional. Eu conheço uma pessoa que ela se empolgou no Evangelho, se empolgou com as coisas de Deus, e ela estava muito emocionada e querendo fazer tudo ao mesmo tempo, e tudo rápido e tudo a contento. E teve uma irmã que disse para ela: minha irmã, se acalme, diminua suas emoções, porque na realidade você vai se decepcionar. Quantas e quantas vezes nós, na nossa caminhada aqui na terra, na caminhada do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente quer fazer muita coisa, mas o próprio sistema mesmo humano, ele impede. Tem uma pessoa ou outra que muitas das vezes é usada pelo inimigo para nos impedir de fazer. Quando o nosso pastor vem aqui, ele incentiva a igreja a progredir, a assumir responsabilidade. Isso é bom, mas estejam preparados para pegar não na cara. Estejam preparados para que vocês possam ser confrontados por outros irmãos para não fazerem. Mas nós não temos outra escolha que não seja servir ao Senhor. Nós não temos outra escolha do que levantar e fazer. Nós não temos. Temos que levantar e fazer. Mesmo vendo as barreiras, mesmo vendo as dificuldades, nós temos que levantar e ir e fazer. Marta, a mãe das ansiedade e depressão é exatamente isso. As angústias, os anseios, o nosso pensamento acelerado. Nós temos que ter esse domínio do pensamento, o que agrada realmente a Deus. Essa semana eu vi uma notícia, em um noticiário jornalístico, que uma pessoa se matou naquele viaduto lá do anel rodoviário de Teresina. A pessoa desceu do caminhão e botou uma corda e se enforcou. É ruim a gente falar sobre suicídio, mas é necessário, porque passa por esse controle emocional, passa por isso. Que voz nós estamos escutando na nossa mente? Que voz nós estamos escutando? Essa voz realmente é a voz é a voz verdadeira. Às vezes a voz ela pode até ter sentido, mas não é verdadeira. Devemos observar isso. Nós vimos, por exemplo, o Firmino Filho, o prefeito de Teresina, se matar, se jogar. Pergunta o que uma pessoa daquela teria para se matar, por que ele fez aquilo? Muitas coisas são colocadas na nossa mente, nós somos pressionados todos os dias da nossa vida, todos os dias. É por isso que a palavra diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não temos outra forma de ser que não seja resistir até o fim. Uma certa feita, uma pessoa estava em um estado final de vida, e aí aquela voz veio na mente dela e disse: para ti não tem mais jeito, para ti é o fim, o teu Senhor te abandonou. Mas aquela pessoa, sabendo do que estava escrito, diz: mas está escrito, Satanás, o Senhor é que dá a última palavra. Então, enquanto tiver vida, a fôlego de vida, com certeza, Deus está no controle. Ele pode fazer todas as coisas, inclusive nada, e continuar sendo Deus. Então, o controle emocional, ele passa por isso, o que está na nossa mente. A nossa mente, todos os dias, pela internet, ela tem enxurrada de lixo nas nossas cabeças. Enxurrada.
e devemos limpar com a palavra do Senhor. Marta, ela escolheu a pior parte, foi fazer o que ela achava que era certo, que ela achava o que era bom. E na realidade, às vezes acontece conosco, a gente está achando que está abalando, que está fazendo tudo o que o Senhor quer, e às vezes não é. Vamos lembrar que a forma certa não é a sua, não é a minha, não é a nossa. A forma certa de fazer as coisas é conforme está escrito. Esse é o manual da vida. Ninguém pode se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, de forma alguma. Esse estado emocional tem que ter esse controle. Marta, Marta, porque chega até nós esse monte de pensamentos negativos, coisas ruins. Felizes são os que estão aqui e têm a esperança da vida eterna. Felizes são os que estão aqui e podem cultuar esse Deus maravilhoso. Felizes somos nós. E a você que nos escuta nas redes sociais, também, com certeza vocês estão inclusos nisso. Não somente os que estão aqui, mas que têm a oportunidade de ouvir a palavra. Porque quantos e quantos países não tem pela lei que não tem esse privilégio de ouvir a palavra, de abrir a Bíblia, de expor a verdade. Quantos e quantos? Nós ainda temos essa prerrogativa, essa liberdade. Ninguém sabe até quando. Mas a palavra está enxertada na nossa cabeça. Pode até tocar em fogo nas Bíblias, tentarem acabar como já tentaram e nunca conseguiram, mas ela vai estar enxertada aqui. Essa manhã, quando eu estava vindo para cá, eu fiz todo o esboço, todo um encaminhamento, toda uma sequência, né, da pregação. E quando eu cheguei aqui, que eu abri a Bíblia, cadê o esboço? Perdi o esboço. Diga, e agora, como é que eu vou fazer? Porque na minha vida, eu já preguei muitas vezes, mas na minha vida de pregação, de exposição da palavra, eu nunca preguei sem ter ali um esboço, né, uma sequência, nunca. Mas hoje foi obrigado a fazer, porque não tinha como eu dizer, meu irmão Solimar, meu irmão Francisco, vem aqui e pregue por mim, porque como? Em cima da hora. Mas aí eu estava ali falando com o pastor Edmar, eu falei, pastor, perdi o meu esboço, não sei como é que eu vou fazer. Ele disse, está na tua mente. Te vira. Te vira. Eu não tive a oportunidade de ver a pregação do meu irmão Lindomar, não tive, mas está lá, está gravado, eu vou ouvir, né? E é sempre bom a gente ver os irmãos que estão iniciando, estão treinando, né? Talvez nem para ser pastor, mas para levar a boa palavra, né? Nossa igreja abençoada, a gente olha para a plateia, quantos e quantos não estão aqui que são capacitados a estar aqui e trazer a palavra, né? Essa semana eu vi também meu irmão Iladson lá, colocou lá, que ele estava discipulando, eu fiquei maravilhado, né? Ele e a esposa dele, exato, a gente tem que se arriscar, a gente tem que se lançar. Controle emocional. Devemos pensar que temos a capacidade, temos. Mas não tem coisa pior na vida. Marta, lá no texto não está dizendo, que Jesus disse que Marta estava errada, mas que ela tinha escolhido uma forma errada de se comportar, né? Também no texto não está dizendo que Marta, ela justificou, não está dizendo, não expressa no texto, mas é comum no nosso dia a dia, a gente vê as pessoas justificar as suas ações, quando elas poderiam simplesmente confessar, estou errada, porque não tem coisa pior, não é só você achar que está certo, mas você também não justificar o que está errado, porque se está errado, confesse. Não tem coisa pior do que você ver uma pessoa no caminho errado e ela dizer, não tem nadinha, é assim mesmo. Não tem coisa pior. A melhor coisa que tem que fazer é, realmente eu estou errado, realmente não é dessa forma que o Senhor quer que eu me comporte. Então a justificativa
terrível, é pior do que o erro, porque é você errar e justificar o que está errado, é loucura. Devemos ter na nossa mente essa ânsia de querer confessar que estamos errados. Porque se a gente não fizer isso, a nossa mente não tão somente vai ficar lixo, mas vamos botar lixo sobre lixo, a justificação. Errado, errado. E nós temos um parâmetro da verdade, as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas. É por isso que a gente tem que se alimentar dela. Porque, como eu falei, lá no hospital, quando a pessoa estava com a sentença de morte, e o Satanás disse, para ti não tem jeito, a pessoa disse, não, tem jeito sim. Tem um que tem o poder, e nada pode frustrar os seus desejos, os seus desígnios. A justificação é uma das coisas terríveis. Tinha um certo médico psiquiatra, uma ilustraçãozinha para a gente entender o que é a justificação, né? Tinha um médico psiquiatra que ele cuidava de drogados, de pessoas viciadas. E aí, ele de tanto bater, de tanto falar, e eles não se converterem, eles não se conscientizarem do mal que era usar droga, usar álcool. Aí ele disse, hoje eu não vou falar, hoje eu vou mostrar. E aí ele colocou 2 copos cheios, um de água e um de cachaça. E ele pegou um verme e jogou na água. E aí o verme nadou e permaneceu vivo dentro do copo de água. Ele pegou outro verme da mesma espécie e jogou no copo de cachaça. E o verme foi extinguido, foi pulverizado. E o médico olhando, mostrando aquela ilustração para ele, disse, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Veja o que é que a cachaça faz. Aí um dos drogados levantou a mão e disse assim, doutor, pelo que o senhor está dizendo aí, cachaça é bom para verme, né, doutor? É exatamente isso. A pessoa não quer entrar em um sistema de se limpar, ir para uma internação e lutar contra o vício, contra o álcool, contra as drogas. Ela prefere justificar e continuar. Então a justificativa é uma coisa terrível. Você justifica para permanecer. Mas quando você confessa, aí sim, aí você tem o renovar do entendimento. Temos que pensar no que a gente está pensando. E para finalizar, meus irmãos, como eu falei para os irmãos, o tema de hoje era os palcos da vida e o controle emocional. Veja o quanto que é difícil a gente não controlar as emoções, é muito difícil, mas é possível. O palco da vida, existe vários palcos que nós atuamos como ser humano, nós atuamos. É o palco da família, é o palco do esposo e da esposa, do filho, do neto, é o palco do trabalho, é o palco da igreja. Então são vários palcos que a gente atua todos os dias. Nós somos um agente terreno criado por Deus, que nós encenamos. O nosso livro da vida, ele começa no nascer e é escrito. E ele vai ter um final. Mas entre o começo e o fim, nós escrevemos essa história. Nós somos atores e atrizes. Nós atuamos nesses palcos. E o que acontece muitas das vezes é que muitas das vezes a gente está mal em um palco. Mas a gente atua em 30, 40, talvez até 50 palcos diferentes. Existe uma ferramenta no Windows, eu acho que o Word também, computador, né? Existe a ferramenta chamada minimizar e existe a ferramenta maximizar. Os irmãos, talvez alguns não conheçam,
Minimizar é você clica lá em um certo ícone lá, e aí aquela tela que está grande, ela diminui e fica lá desse tamanhozinho no final. Aí quando você quer restaurar a imagem, você clica no maximizar, aí ele vai e amplia a imagem. Então, maximizar e minimizar são duas ferramentas que a gente usa na questão da informática, né? E aí os palcos da vida é assim. Existem várias atuações, e às vezes a gente está mal em um palco somente, um palco. Às vezes o palco do relacionamento, né, com o pai, com a mãe, com a esposa, e aí você está mal naquele palco. Alguma coisa ele entristeceu, alguma coisa ele abateu, mas lembre-se que você atua em vários palcos, não é somente em um palco, mas vários. Você está mal em um. Aí você pega e maximiza, pega aquela questão e tem outra ferramenta que se chama clicar e arrastar. Você clica naquele palco e arrasta para todos os palcos. Aí todos os palcos ficam terrível. Você tem que ter a capacidade mental de pegar essas dificuldades e você clicar e minimizar. Bote ele no lugar dele. Clique e minimize, deixe ele lá no cantinho e vá para os outros palcos. Vá para os outros palcos. Levante a cabeça. Nós somos o que pensamos. Se você pensar ser feio, você vai ser feio mesmo, não tem jeito não. Se você pensar ser pobre, você vai ser pobre. Mas o nosso Deus é um Deus de fartura. Mas existe também as provas, as provações. Tem tempo que a gente passa baixo, mas tem tempo que Ele nos dá a vitória. É nisso que a gente tem que crer. É aí onde mora a fé. A fé mora nisso tudo. Então a gente não pode pegar e meditar em um palco que está ruim e arrastar para todos os palcos. Vamos minimizar, bote lá no lugar, lá embaixo. E os outros, todos os outros você está bem. Você está bem no relacionamento na faculdade, no colégio, você está bem com a sua família, mas tem um que não está bem. Aí você não pode pegar isso e arrastar para todos os palcos. Bote ele no lugar dele, bote lá no cantinho. Então Marta, na realidade, não é que ela tenha feito uma coisa errada, que ela estava fazendo coisas para alimentar o Senhor, mas ela em si, ela escolheu, ela teve a atitude errada, ela não deu prioridade à palavra, ouviu o Senhor, e essa é a nossa prioridade. Ainda há pouco a pessoa que está dirigindo, o irmão que estava dirigindo, ele falou que não tem nenhum visitante, né? Então assim, eu não vou fazer o convite, né, para que essa pessoa, que se tivesse aqui, viesse até a nós, a gente fazendo o convite, para ter esse desafio, você que nos ouve nas redes sociais, para ter esse desafio de começar a controlar a sua vida verdadeiramente pautado na verdade, na verdade. Esse é o desafio de ser cristão. É como estava lá Nero, no ciclo de Nero, que ele colocava os cristãos nos portes para ser queimado. Os soldados chegavam embaixo e diziam: e aí, você vai negar esse Cristo aí? Se você negar, você vai descer e vai para a sua casa. Mas se você não negar, nós vamos tocar fogo em você. E a pessoa dizia assim: pode tocar fogo. E aí tocava fogo. E ficava lá a tocha humana. Mas a tocha humana de Jesus Cristo, que não negou a Ele. E é dessa forma que a gente lhe convida, em casa, nas suas redes sociais, que você seja transformado nesse ponto. Quer ser transformado, quer ter uma forma mental, certa e correta de se conduzir na vida, venha para Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por o nosso Jesus Cristo. Então esse convite é feito a você. Você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso nesse momento, aceitá-lo. E venha congregar conosco. Venha estar aqui conosco, ouvir uma boa palavra, uma palavra de crescimento, uma palavra realmente que edifique a vida de vocês. Não tenham medo, porque o Senhor é com cada um de nós. Amém, igreja? Vamos orar? Ó Senhor Deus, Pai amado, em nome do Teu Filho, Pai, que estamos a Teus pés, Senhor. Agradecido, Pai, por essa manhã, Pai, por estar aqui, Pai, por ter a honra e o privilégio, Pai, de
trazer a tua palavra, a meditação, Pai. Então foi colocado para os teus filhos aqui, Pai, o alimento espiritual, a tua palavra, Senhor, foi explanada, Senhor. Então, Pai, pega essa palavra, essa pequena porção da tua palavra, Pai, e coloca no coração de cada irmão que está aqui, e por aqueles que não ouvem nas redes sociais também, e por aqueles que vão vir em algum momento ouvir essa palavra, Senhor. Planta no coração de cada um deles, Senhor, essa esperança que é em Ti, Pai. O controle emocional é muito, mas é muito, sendo uma coisa que é inerente a nós que somos convertidos, Pai. Então, Pai, nos abençoa nesse dia chamado hoje, que Tu possa nos fortalecer. Eu te peço aqui em especial, Senhor, que Tu olhe, Senhor, para os Teus servos, Pai, que estão hoje enfermos, Pai. E em especial para o irmão Fausto, Pai, que se encontra em situação difícil, Senhor. Mas para nós, para Ti, nada é impossível, Pai. Te pedimos também pelo Gabrielzinho, Pai, que é o filho da irmã Leila, Pai, do irmão Magno, Pai, que também passa, Senhor, por internação, Senhor. Levanta eles, Pai, e que eles possam vir aqui para Te glorificar. O teu irmão Fausto é uma das pessoas que eu tenho um testemunho mais maravilhoso da minha vida. Nunca, todas as vezes que ele está acamado ou enfermado, assim que ele se recupera, ele vai para a obra. Ele é um servo fiel, Senhor. E o Gabrielzinho, Pai, está nas Tuas mãos, Pai, ele é Teu, Senhor. Então cuida, Pai. Traz ele de volta para o seio da Tua família, chamada igreja, Pai. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade. Nos abençoa, nos leva para nossas classes, para que a gente venha aprender mais ainda de Ti, Senhor, mais e mais, Senhor. Abençoa os professores de EBD, Pai, porque se esmeram, Senhor, para levar a boa palavra, Pai, para sedimentar a fé daqueles que estão aqui na igreja, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa manhã especial chamada hoje, Pai, pois é em nome do Teu Filho amado que estamos agradecidos, Pai. Amém e glórias a Ti, Senhor.